E assim, para começar, a distonia é uma doença com origem no cérebro, como sabem, e é incluída no grupo das chamadas doenças do movimento. Esta doença caracteriza-se por contrações dos músculos que o doente não controla e origina movimentos ou posturas anómalas. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 5.000 doentes com esta patologia, mas pensamos e sabemos que é uma doença ainda subdiagnosticada, ou seja, há muitas pessoas que podem ter esta doença e que não sabem e que ainda não foi reconhecida. Temos aqui hoje para nos ajudar nesta conversa e nestes objetivos a doutora Patrícia Lobo, que é neurologista dedicada às doenças do movimento e com especial interesse na administração de toxina botulínica e nas terapias avançadas das doenças do movimento, incluindo a estimulação cerebral profunda, o Sr. Luís Xavier e o Sr. Carlos Penteado e a sua filha Sheila Penteado, que aceitaram de forma generosa contribuir com o seu testemunho como doentes e familiares para esta conferência. E assim, para começar as perguntas, eu vou perguntar à doutora Patrícia Lobo quem é que pode ter a distonia e quais as idades de início e quais as manifestações mais comuns desta doença. Obrigada, Anabela, peço desculpa, estava sem som, pelo convite para participar nesta conferência. Realmente, como disse, a distonia é uma doença bastante rara, é uma doença neurológica, caracteriza-se por contrações musculares involuntárias que condicionam movimentos ou posturas anormais que podem estar presentes em uma ou mais zonas do corpo. A distonia pode ter múltiplas causas, pode ter uma causa genética e ser transmitida de pais para filhos, pode estar associada a outras doenças, nomeadamente, por exemplo, os doentes com doença de Parkinson podem apresentar algumas posturas distónicas, o que não é raro com a evoluir da doença, por exemplo, pode ser secundária a traumatismos cranianos ou mesmo à toma de alguns medicamentos, de vários foros, nomeadamente há medicamentos que são usados para as náuseas que podem dar distonia, ou mesmo medicamentos que são usados na psiquiatria que podem condicionar mais tarde alguns tipos de distonias, mas a maioria das distonias na verdade não tem uma causa conhecida e por isso chamamos de distonias idiopáticas. As distonias podem atingir qualquer idade, ou seja, podem estar presentes em crianças ou mesmo na idade adulta. Habitualmente, as manifestações são ligeiramente diferentes quando começam na criança ou na adolescência ou então na idade adulta. Os doentes com distonia na idade adulta, que se manifestam na idade adulta, habitualmente as primeiras queixas surgem entre os 40 e os 50 anos, é mais frequente no sexo feminino e, como vos disse, normalmente atinge apenas um segmento do corpo. Os dois tipos de distonia mais frequentes no adulto é o blefaroespasmo e a distonia cervical. O que é o blefaroespasmo? É a contração exagerada dos músculos que estão à volta dos olhos, o que condiciona um encerramento muito frequente dos olhos, como se tivesse um aumento do pestanejo, como se estivessem sempre a piscar os olhos, e por vezes, quando isto é tão frequente ou muito intenso, os doentes deixam mesmo de ver, porque permanecem muito tempo do dia com os olhos fechados. Quando atinge o pescoço, normalmente atinge os músculos à volta do pescoço, quer o pescoço, quer a região da cabeça, e o doente apresenta habitualmente por uma postura com desvio do pescoço ou um desvio da cabeça, que pode ser mais permanente ou pode ser uma postura muito irregular, que vai variando ao longo do tempo e dos dias. Podem ainda ter associado um ligeiro tremor e parece que as pessoas estão sempre a abanar a cabeça, a dizer que sim ou a dizer que não. No entanto, no adulto, não são só estes dois tipos de distonia que existem. No adulto podemos ter outros segmentos do corpo atingidos, para além do pescoço e para além dos olhos, que são os mais frequentes. Pode atingir só a boca, por exemplo, pode atingir até as cordas focais e a pessoa apresentar uma voz rouca, pode atingir um dos membros, um braço ou uma perna e ficar localizado. Existem ainda dentro do grupo das distonias manifestações mais raras, que são as distonias que chamamos de tarefa. O que é que isto significa? São posturas anormais ou movimentos anormais que surgem quando o doente está a fazer uma determinada tarefa e só naquela tarefa. A mais frequente é a queimbra de escrivão. O doente desencadeia ou apresenta uma postura anormal da mão quando está a escrever, o que limita muito a escrita. Mas se tiver a executar outras tarefas com a mesma mão, já não apresenta movimentos anormais, o que torna realmente uma doença bastante intrigante.
Existem outras manifestações nas distonias de tarefa que podem ser muito incómodas, por exemplo, quando atingem os músicos, que são as distonias dos músicos. Alguns pianistas podem ter uma postura anormal da mão quando estão a tocar o piano, o que pode realmente comprometer a sua própria profissão, porque pode alterar claramente a expressão musical. Pode ser do piano, pode ser do trompete. Alguns têm à volta da boca uma distonia, os movimentos anormais na boca, quando estão, por exemplo, a tocar o trompete, o que pode ser muito comprometedor. Isto habitualmente na idade adulta, ou seja, atingem regiões muito focais no corpo e muito isoladas, e normalmente, apesar de agravar ao longo do tempo, não se generaliza, não sai daquele segmento do corpo. Pelo contrário, na infância, o que acontece é que normalmente as crianças começam com uma manifestação numa região do corpo, mas depois o resto do corpo é atingido por essas posturas anormais. Podem começar com o pé ligeiramente torto, com uma postura anormal do pé, por exemplo, durante o andar, mas depois, com a progressão da doença e com o avançar da idade, normalmente atingem outras partes do corpo, nomeadamente os braços, o pescoço, até mesmo a voz, podem ter o que se chama de distonias generalizadas, que são mais frequentes na infância. Estas doenças também podem ter uma particularidade que acho que é importante dizer, que às vezes podem ser confundidas como pequenos truques, e na verdade também chamamos truques, mas chamamos gesto antagonista, que é o alívio daquela postura anormal com o simples gesto de tocar na zona que está contraída. Por exemplo, quando a gente tem os olhos fechados, basta tocar na testa ou noutra região, assim perto da face, que faz com que os olhos abram. E pode realmente parecer assim muito bizarro que os doentes têm estes pequenos truques, mas realmente são descritos e são eficazes, e é uma das pistas para realmente fazer o diagnóstico. Obrigada, é realmente uma doença intrigante. Agora passaria ao Sr. Luís Xavier e gostava de lhe perguntar como é que foi no seu caso, que idade tinha e quais foram os primeiros sintomas e as partes do corpo atingidas pela distonia. Muito bem. Boa tarde para todos. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir. Eu. Tanto a doutora Anabela como a doutora Patrícia já fizeram, enfim, uma apresentação muito pormenorizada até desta doença que é a distonia. Resta-me a mim agora apresentar, testemunhar então o meu caso pessoal. Eu comecei já numa fase tardia, portanto estou a falar dos 50, 51 anos. Eu comecei a ter a manifestar-se a doença. No entanto, andei ali um ano ou mais, se não 2, um pouco, como é que eu ia dizer, desorientado, porque os sintomas em si são difusos, não podem vir no resultado de uma análise de sangue, não detecta nenhuma análise. Sim, exatamente, mas portanto, a clínica que manifestou, qual foi? O que é que sentiu no seu corpo de diferente? O que eu senti, portanto, era, eu tenho, portanto, uma distonia cervical, e no meu caso, o mais relevante será que eu não conseguia, não poderia estar agora a falar diretamente convosco, porque o que é que iria acontecer? Isto. Começou a sentir o movimento e o corpo a desviar-se. Exatamente. E depois estaria aqui o tempo todo a fazer isto. Exato. O que eu quisesse ou não tinha qualquer controle sobre esta situação. O que é confuso, porque no início cheguei a ir a uma urgência ou duas, médico de família, que me mandou fazer uma ressonância magnética. Esse médico não acusou nada. O Sr. Luís Xavier também teve dificuldade, então, a reconhecer os sintomas. Percebia que não controlava. Muita dificuldade. Percebia que não controlava o seu pescoço, mas não conseguia entender que era uma doença ou o que é que se estava a passar inicialmente. Exatamente.
Exatamente, nem poderia dizer melhor eu. A ressonância magnética não acusou rigorosamente nada. E isso ainda o deixou mais confuso, no fundo. Acabou por os exames Mais serem ainda. normais, não tinha qualquer Mais ainda. conhecimento sobre esta doença. Antes de ter este problema, Não. não tinha ouvido falar. O que é é bastante doloroso. É doloroso fisicamente e psicologicamente. Então teve É dor. doloroso. Tem dores, estava a falar doloroso, teve dores na região do pescoço. Tive muitas dores. O movimento anormal é acompanhado de dores, no seu caso. Tive muitas dores na altura, agora não. Não tenho dor nenhuma. Na região onde tinha a distonia, apresentava alguma dor no início dos sintomas? Aqui, muita. Muita. Aqui. Muita dor. Mas depois, à medida que a medicação foi evoluindo, Senhor Luís Xavier, de início, a sua vida mudou por causa deste problema? Havia atividades? Sim, mudou. O que é que deixou de conseguir fazer também com este problema de saúde? Ora bem, eu neste campo até tive um bocadinho de sorte porque eu tocava flauta, não é? E portanto este movimento se calhar contribuiu para o aparecimento da distonia. Alguma má postura também, às vezes, da minha parte, é possível que tenha também contribuído. Mas de início, quando a doutora Patrícia falou da distonia do músico. Acha que de início esse seu problema do pescoço acontecia apenas quando tocava flauta ou não estava relacionado com isso? Não. O toque do instrumento acontecia fora dessa tarefa. Exatamente. Não era só quando tocava flauta, era do músico, então. Passou a ser a tempo inteiro. Sim. Tive a sorte de ter um chefe que conseguiu arranjar-me uma outra tarefa com a qual eu me dei muito bem e que me permitiu estar no ativo ainda mais 10 anos. Então, no seu caso, esta distonia contribuiu para ter que mudar de tarefa, de profissão, porque não conseguia executar, não conseguia tocar flauta da maneira profissional. Não saí do ramo da música, porque fiquei lá na mesma. Era música. Isso é importante. Diga? Era músico profissional, tocava flauta de forma profissional. Sim. E teve que deixar essa... Exatamente. Na banda sinfónica tive que deixar essa atividade, mas passei para outra, na qual quase que tenho que agradecer à distonia, porque se calhar não teria passado, poderia ter passado ou não, mas neste caso passei com outra, portanto fiquei com outras responsabilidades, mas foram 10 anos até que eu posso considerar muito bons, à parte de ter a distonia, porque aquilo distraía-me e tal. Se a coisa complicasse, portanto, se houvesse alguma coisa que causasse, ainda hoje, stress, ansiedade, não é boa companhia, não é? Porque o stress quando aparece e alguém tenha muitas doenças, esta é uma delas, isso é uma fonte de ignição. Portanto, convém evitar e andar, portanto, não pensar em coisas más, pensar mais nas boas do que das más, porque isso influencia muito. Além da parte psicológica também é muito importante. Vou agora então ao senhor, vamos passar agora ao senhor Carlos Penteado. E eu vou fazer-lhe as mesmas perguntas. Senhor Carlos, que idade tinha, como é que foi também no seu caso? Que idade tinha quando começou a distonia? E quais foram os seus sintomas? Porque parece que são um bocadinho diferentes do senhor Luís Xavier. Portanto, eu tinha 60 anos quando comecei a notar. Portanto, o meu problema foi sempre nas pálpebras. Portanto, fechavam-se com regularidade. Portanto, eu tinha que
tinha que empurrar as pálpebras para conseguir ver. É aquilo que se chama o gesto antagonista. Se tocasse aí nessa zona dos olhos, os olhos abriam. Sim, Uhum. Mas demorámos algum tempo a perceber que demorámos há era muito tempo a esta perceber. situação, porque inicialmente ele só nos dizia que não conseguia ver. A percepção que tinha do sintoma, que lhe dava o encerramento da pálpebra, era a alteração da visão. Uhum. Sim. E depois, e como é que, além da visão, desse problema das pálpebras, teve outras alterações? O encerramento da pálpebra foi a primeira manifestação. Foi a primeira manifestação e não tive mais. Sim. Tive Agora, depois o último ano, com a deglutição. problema portanto, engasgava-me quando comia e com um bocadinho de rouquidão. Começou a atingir também a parte inferior da face, Sim. a boca, com dificuldades a comer e a engolir, Sim. e a voz. Muito bem. No seu caso, também teve que alterar a sua vida por causa destes problemas? Havia algumas atividades que deixou de conseguir fazer? Sim, havia algumas atividades, porque eu praticamente a minha vida, portanto, eu sou construtor e tinha que fazer as visitas às obras aos meus homens e comecei a notar, eles é que começaram a notar, portanto, eles por vezes iam no carro e às vezes chamavam-me a atenção, pá, cuidado, olha o poste, ou olha a valeta, portanto, eles notavam mais do que propriamente eu. Tinham os olhos fechados a conduzir, é isso? Sim, fechava os olhos, portanto, eu chamava-me a atenção. Começaram a ter medo de andar consigo no carro? Não, ninguém tinha medo de andar comigo, não havia medo. Mas portanto, depois comecei eu a ter medo. Portanto, comecei a ter medo de andar porque era um risco para mim e era um risco para as outras pessoas. Mas isto demorou muito tempo, muitos anos, a ter medo. Para ter medo. Mas pronto, de resto Mas foi difícil de foi difícil. diagnosticar, O porque nós diagnóstico, achávamos que ele não via, que era É que a tudo família, sim, sim, que não conseguia ver. E nós inicialmente a a própria. exatamente, fomos a vários oftalmologistas, porque se ele não via, não é? Era lá que tínhamos de ir. E depois de vários oftalmologistas, várias consultas, disseram-nos que não havia problema nenhum com a visão, e depois nós começávamos a achar que tinha de ser outra coisa. E A própria família, a família também não conseguiu ver logo o problema inicial, não é isso? não. ele dizia que não via e nós não percebemos que ele não via porque fechava os olhos. Não conseguiam olhar. Connosco isso não acontecia, porque que nós pelo menos conseguíssemos perceber inicialmente, não conseguimos. Mesmo quando ia a conduzir, mesmo durante a realização de algumas tarefas, nunca tiveram a percepção que o problema era o encerramento das pálpebras. Ele conduzia praticamente quase sempre sozinho. Uhum. E então nós não tínhamos noção. Como ele estava sozinho, nós não fazíamos ideia como é que começámos a perceber que as coisas não estavam bem, porque ele começou a bater várias vezes com o carro e aí começámos mesmo a perceber que alguma coisa não estava bem. E depois dos oftalmologistas fomos a uma psiquiatra, porque nós achávamos que... Se não via, não era... Exatamente, que havia ali alguma coisa que não estava mesmo bem. E depois, finalmente, fomos encaminhados pela pediatra para procurar ajuda com o neurologista, marcámos para a doutora Patrícia Lobo e depois foi-nos explicado imediatamente na primeira consulta o que é que estava a acontecer e pronto, a partir daí começámos a ter muito mais atenção a todos os sinais, não é, que ele começou a apresentar, ou que ele apresentava já e que nós não tínhamos percebido. Deixa-nos agora falar sobre o diagnóstico, exatamente. Sim. Estávamos a falar que em muitos casos a percepção da doença pela família e pelo doente também não é fácil e o diagnóstico muitas vezes também não é fácil e a procura
dos cuidados médicos muitas vezes não é logo a mais indicada ou a mais assertiva. E eu perguntaria agora à doutora Patrícia como é que se diagnostica esta doença, como é que se pode diagnosticar? Então, o diagnóstico é pela observação clínica e pelas manifestações e pelas queixas dos doentes e às vezes também pela própria família que pode ajudar. Mas, apesar de tudo, não existe um exame que nos dê o diagnóstico. A ressonância não mostra alterações, não existe nenhum estudo de sangue, à exceção das doenças genéticas, mas depois de sabermos que é uma distonia que mostra alterações, por isso, do ponto de vista prático, só mesmo realmente um médico dedicado a estas doenças que consegue identificar as manifestações e caracterizar a distonia. Por isso é preciso realmente procurar o médico certo. O que é que acontece nesta doença por ser rara e por conhecida? O percurso realmente é um bocadinho sinuoso, como aconteceu no caso destes dois doentes. No caso do Sr. Penteado, que tem um blefarospasmo, realmente fez o percurso de oftalmologia como muitos doentes fazem, não é de todo o primeiro, são vários os doentes que vão realmente à oftalmologia ver o que é que se passa com a visão e às vezes têm algumas manifestações de olho seco e fazem gotas e fazem algumas terapêuticas até na oftalmologia para tentar aliviar, mas sem resposta. E o que acontece também é no caso de alguns blefarospasmos tem ainda outras particularidades ou estranhezas. No caso dele, a família não identifica o porquê. Porque habitualmente o Sr. Penteado tem um fenómeno assim um bocadinho paradoxal, que quando está a falar connosco, quando ele fala, os olhos abrem. Quando ele está calado é quando os olhos estão fechados. É difícil, mas em casa as pessoas não notavam tanto o encerramento ocular. Quem não andava com ele no carro não notaria tanto, porque quando ele está a falar, os olhos normalmente estão abertos. Quando está calado, os olhos encerram de forma brusca e quase mantida. E esta bizarria realmente ainda fez atrasar mais o diagnóstico no caso do senhor Penteado e realmente se fez com que ele próprio também não percebesse muito bem e insistisse um bocadinho em conduzir. Portanto, é esta estranheza que do ponto de vista físico não tem falta de força, não tem nenhuma outra queixa que realmente continua a tentar conduzir até se perceber o diagnóstico e ser explicado que não podia fazer pelo risco realmente de que já tinha-se apercebido e risco grande de acidentes mesmo graves, que nunca aconteceu, mas esse risco é muito elevado no caso destas doenças que atingem mais os olhos. Em relação às distonias cervicais ou outras, o percurso muitas vezes o que acontece na distonia cervical? Os doentes muitas vezes queixam-se de dor e as pessoas acham que a postura anormal é para aliviar a dor. Então o percurso passa muitas vezes pelo ortopedista, pelo neurocirurgião e vão avaliar se tem hérnias e a maioria das pessoas acima dos 40 anos até tem algumas hérnias não graves, mas pode ter algumas alterações da coluna cervical e então ficam com esse diagnóstico durante vários anos. Chega a haver um intervalo, um atraso diagnóstico de mesmo 5 a 10 anos no diagnóstico da distonia cervical porque o percurso é mesmo muito errático porque tem muitas vezes associado dor. As blefarospasmos habitualmente não têm dor ou as distonias focais dos membros também têm menos dor. A distonia mais dolorosa é mesmo a distonia cervical que realmente enviesa significativamente o diagnóstico. E também não é raro, às vezes os doentes serem operados a hérnias cervicais. Exatamente, muitas vezes são operados a hérnias cervicais, exatamente. Tem ainda esse percurso, para além de ir à consulta, ainda são submetidos a alguns procedimentos, porque lá está, podem ter algumas alterações degenerativas da coluna e levar a uma cirurgia para aliviar eventualmente a dor, que não acontece, muitas vezes não acontece, e a distonia mantém-se. Muitas vezes o que pode acontecer é parte das hérnias ou das alterações degenerativas da coluna serem secundárias à distonia. A postura é tão anormal que faz uma procedência dos discos ou pode mesmo condicionar realmente doença da coluna cervical, ser ao contrário o percurso, ser a distonia que condiciona alterações da coluna e não as alterações da coluna que condicionam a postura anormal. Isso também pode acontecer. Com vários anos de evolução, pode. Uhum. Bem, agora perguntaria ao Sr. Xavier como é que foi o seu diagnóstico? Como é que foi o seu percurso? Já começou por falar sobre isso, mas agora perguntaria-lhe como é que foi o seu percurso. Foi mais fácil? Também teve algumas dificuldades? Tive bastantes dificuldades. Não é fácil. Tudo aquilo que já foi dito, eu concordo com tudo. Tudo que já foi dito, sim, só não posso partilhar é a parte do blefarospasmo, isso não, porque eu não tive. Quanto à cervical, portanto, dá dores, é a noite sem dormir,
porque a cabeça não está quieta, há uma desorientação, há confusão, e depois há uma altura em que, assim quase como por milagre, aparece a palavra distonia. Portanto, isso no médico que eu já frequentava até há algum tempo, mas eu nem sabia o que é que tinha. Mas Até que um dia a receita era fisioterapia, mas a fisioterapia não me fazia nada. E então, houve um dia que eu olhei para uma dessas requisições e dizia lá distonia. Mas quem é que passou essa E eu requisição? aí, foi um médico. Foi O um médico. médico neurologista. Ele então E passou ali, entretanto, não lhe falou sobre o diagnóstico, foi? Não falaram sobre o não consegui, não foi possível haver uma interação. ou não E a coisa percebeu? não correu bem. A coisa não correu bem. No E fundo, então, eu logo tinha este diagnóstico, aquilo que foi dito não foi percebido por si logo que era uma distonia. não, nem de perto nem de longe, nada, absolutamente nada. O que aconteceu foi eu ir à internet e discar distonia e aparecer na Associação Portuguesa de Distonia. Eu telefonei para lá, atendeu-me o Dr. Gouveia Carvalho, já não está entre nós, que era presidente na altura, que me disse, eu expliquei-lhe várias coisas e que tinha-me mandado também para um outro médico e etc. E ele disse-me, até com um tom quase de pai para filho, você tem que ir ao Hospital Santa Maria à consulta do Dr. Joaquim Ferreira. E acabou-se. Senão você não tem outro caminho, que senão isto vai correr mal. Então, no seu caso, no fundo, foi feito o diagnóstico, foi observado pela neurologista, foi feito o diagnóstico, mas a comunicação nunca foi perfeita e por isso o diagnóstico nunca o percebeu, foi só por um papel escrito é que teve a confirmação do que era e foi o próprio Sr. Xavier que foi exatamente. que era a distonia. Exatamente. E dirigi-me ao Hospital Santa Maria e fui atendido tive consulta com o Dr. Joaquim Ferreira. Nessa altura, a distonia, nessa consulta. Ficou mais elucidado e percebeu que era aí é que as coisas, comecei a saber realmente o que é que tinha, porque é que tinha, como é que tinha, o que é que tinha que fazer. Portanto, o Dr. Joaquim Ferreira encarregou-se de me fazer um update da coisa, não é? E eu saí do consultório. Não é? Ficou esclarecido. Saí além de esclarecido, aliviado, não é? Tive logo alguma medicação de início, que é que ainda tomo hoje, como a doutora sabe. Diz que está aliviado, foi Diga? Desculpe. Ficou aliviado com o diagnóstico ou com maior conhecimento sobre a doença? Fiquei muito aliviado. Aliviou-me muito. Passei a saber o que é que tinha. Isso é muito importante. Exatamente. Sem dúvida. Saber o que é que se tem é muito importante. Senão, neste tipo de doença, vivemos em rota de colisão com o desastre, não é? Porque se não houver uma intervenção da ciência, neste caso dos médicos, a coisa pode correr muito mal. E no seu caso, felizmente. E ter o conhecimento sobre a doença. Diga. No seu caso, como disse, é muito importante a sua doença ter um nome, ser reconhecida para ficar... Extremamente importante. Muito bem. Eu vou agora... Extremamente importante. O momento do diagnóstico é de extrema importância. Concorda com isto? Ter um nome para a doença é de extrema importância. Ainda sou eu? Sim. Sem dúvida, doutora, sem dúvida. E falei com alguém que sabia o que é que estava a dizer. Não era uma coisa do mais ou menos. Bem, ficou... Porque estou a falar de há 10 anos atrás, não é? Mas há 10 anos atrás, nestes últimos 10 anos, evoluiu-se muito, mesmo assim. Mas há 10 anos atrás, a distonia, eu passei por vários médicos, aqueles que não eram neurologistas, não sei se alguma vez tinham ouvido falar nisto sequer.
Neurologistas, também tive algumas exceções, mas com a ajuda do Dr. Gouveia Carvalho, Conseguiu ir ao foco. conseguiu-me pôr no caminho certo e foi como me trouxe até aqui, até hoje. No fundo, a consulta. Como a doutora sabe, uma vez que agora. Exatamente. No fundo, a Diga, consulta. doutora. A consulta que foi no Hospital de Santa Maria era uma consulta de doenças do movimento, não era? Genericamente. Correto. Neurologia, doenças. Exatamente. Que é Exatamente. uma consulta onde a maior parte destes doentes são seguidos atualmente. Sim. Muito bem, eu vou falar agora com o Sr. Carlos Penteado e que também gostaria de saber como é que foi o seu percurso até ser feito o diagnóstico. Se foi mais fácil, mais difícil, como é que foi? Foi difícil, foi bastante difícil porque todos os médicos, à quinta consulta que eu tinha, dizia que epá, não te encontro nada, tens que procurar um psiquiatra ou tens que procurar, ou tens que ir como é que é a médica que eu fui, a última médica que eu tive, Psiquiatria. Era só não era psiquiatria, não. Sim. Foi Psicologia. Como? Psicologia. Foi uma psicóloga. Sim, uma psicóloga. Corri várias vezes, portanto, à quinta consulta, todos os médicos me diziam que eu tinha que recorrer a uma psicóloga e eu, psicóloga, porque uma psicóloga, então, se eu estou bem, estou mentalmente bem, para quê? Só que a última vez eu disse ao doutor, doutor, vamos lá experimentar, o senhor tem uma psicóloga da sua confiança? E ele disse-me, arranje-te já. Sim? Não. Sim. Não. Sim. Não. A última consulta que tive... Diga, senhor. Contradição. Portanto, o seu doutor disse-me, arranje-lhe uma psicóloga como deve ser. Portanto, e telefonou-lhe e a senhora, nesse dia mesmo, eu em Lisboa tive uma consulta com a senhora. E tive fui lá 8 vezes. À oitava vez eu perguntei à senhora o que é que ela me receitava. Peço desculpa, isto já foi após ele saber o diagnóstico? Não sabia o diagnóstico. Sabias? Não sim. Sabia nada. Oh, pai, não. Pá, por favor. Pronto, vamos deixar o senhor chegar. Ele foi ao oftalmologista várias vezes e do oftalmologista foi à psiquiatra porque nós não sabíamos mesmo o que é que se passava. E depois é que foi à doutora Patrícia. Depois da doutora Patrícia houve um senhor que disse que isto não era nada neurológico, que ele tinha tido uma segunda opinião, e daí é que ele foi um doutor mega conhecido na televisão, pelos vizinhos, e então depois é que ele foi para a psicóloga. Porque esse tal doutor disse que ele tinha que ir a uma psicóloga, o problema era todo da cabeça e dos últimos anos da vida dele, aí que não tinha nada a ver com doenças neurológicas. Então, o percurso foi oftalmologista, que já e psiquiatra. E depois acabou por ir à neurologia, que lhe fez o diagnóstico, mas que não foi aceito. O senhor Carlos Penteado achou que não era uma distonia. Foi isso. Eu acho que houve muitas opiniões à volta dele. Houve muita gente, houve muitos amigos meus que toda a gente tinha uma opinião sobre o seu. Tinha uma opinião. Exatamente. Portanto, e os médicos deles é que eram os melhores. Portanto, e eu ia atrás deles. Portanto, mas algum dos seus conhecidos teve problema de saúde? Sim. Para darem essas opiniões, tinham o mesmo problema de saúde? Não. Ninguém tinha. Mas eram os bons médicos. Portanto, para eles eram os bons médicos e que resolviam o problema. Mas nenhum deles tinha os mesmos sintomas. Os médicos nem conheciam a doença. Não, havia médicos que não conheciam, que diziam que isso era uma doença que não lhe passava para a cabeça, não sabiam o que era. Portanto, foi o caso dessa segunda opinião. Essa segunda opinião que o meu pai foi contra alguma opinião aqui em casa, acabou por ir porque eu acho que ele também não estava descansado eu acho que ele não estava muito descansado com o primeiro diagnóstico e com o choque
daquilo que estava a ouvir. E então depois percebeu-se que não era por ali o caminho, não é? E quando é que percebeu que era a distonia? Quando é que aceitou o diagnóstico? Quando foi feito o diagnóstico? Não, isto quando eu cheguei Quando é que percebeste o que é que Quando estava é a que eu acontecer? percebi? Quando a Quando é doutora que aceitou o Patrícia... diagnóstico da distonia? Isto é uma distonia? Sim. Ou quando é que percebeu o que era a distonia? A primeira consulta que eu tive com a doutora Patrícia, fiquei logo a saber aquilo que se passava. Portanto, ela fez-me o primeiro tratamento e portanto, o primeiro tratamento que fiz com toxina, no outro dia parece que voltou tudo à normalidade. Portanto, Foi quando foi tratada é que percebeu certo. quando É fui uma tratada é distonia. que percebi, sim. Porque até então tinha algumas dúvidas e alguma dificuldade em perceber o diagnóstico, que não era fácil de perceber. Sim, Não é? Eu acho que ele só conseguiu começar a aceitar o que é que estava a acontecer quando começou a afetar a deglutição. Foi aí que ele parou completamente. Foi aí Foi aí que que começou a vir para casa, foi aí que começou a perder imenso peso, foi aí que começou a cair e que toda a gente já comentava que ele caía, que não estava bem para andar normalmente a trabalhar, e foi a partir daí que ele aceitou que realmente era uma aceitar distonia. alguma coisa. Sim. E agora vou perguntar à doutora Patrícia, que estávamos a falar do senhor Carlos Penteado, que os sintomas iniciaram-se nos olhos, mas depois evoluíram para outras partes do corpo. Isto é comum acontecer ou pode acontecer? Habitualmente nos adultos não costuma atingir outras partes do corpo. Normalmente fica localizado e o que acontece é a intensidade dos sintomas vai crescendo ao longo do tempo, ou seja, os espasmos vão se tornando mais frequentes ou mais intensos, mas habitualmente fica circunscrito àquele segmento do corpo por onde se iniciou. Raramente acontece um bocadinho o que aconteceu ao Sr. Penteado, que é, para além de atingir os olhos, atinge também aqui o andar inferior da face, à volta da boca, os músculos à volta da boca e também o pescoço. Ele também tem uma distonia multissegmentar, ou seja, face e pescoço. Estas queixas da voz e da dificuldade em engolir são secundárias à postura bastante anormal que ele tinha ao nível do pescoço, porque ele tinha uma postura muito de queixo para trás, o que fazia alguma compressão e até parecia ter algum tique focal, mas era eventualmente pela compressão, tendo em conta que melhorou depois dos tratamentos. Habitualmente nos adultos não costuma avançar para além de um segmento do corpo atingido, costuma ficar localizado. Nas crianças isso acontece habitualmente, inicia-se num segmento e depois generaliza e atinge outros segmentos do corpo. Nos adultos normalmente no máximo 2 segmentos atingidos. Normalmente quando atinge os olhos pode atingir a parte oromandibular e exatamente. Quando atinge o pescoço também pode atingir. Exatamente, obrigada. Muito bem, e agora falamos então dos tratamentos. Ok. Tratamentos que supomos para a distonia, como é que então como problema? Como já vimos e pelo testemunho dos nossos doentes, existem vários tipos de tratamento. Existem 3 grandes tipos de tratamento para as distonias, dependendo do tipo de distonia. Existem as terapêuticas orais, que são sob a forma de medicamentos tomados pela boca, que podem aliviar algumas distonias e alguns doentes respondem não sendo necessário fazer mais nenhum outro tipo de tratamento. Não é uma cura, não existe propriamente uma cura para a distonia, mas esses medicamentos aliviam os sintomas de forma mantida, desde que sejam tomados regularmente, e as pessoas conseguem realmente trabalhar ou fazer as suas atividades sem grandes limitações e sem grandes efeitos adversos. Nem todos os doentes respondem à terapêutica oral, ou seja, é uma minoria, na verdade, aqueles que respondem à terapêutica oral são uma minoria dos doentes e muitas vezes nas distonias focais, que são estas que atingem um único segmento do corpo ou eventualmente 2 segmentos contíguos, temos muitas vezes de fazer a toxina botulínica, que em algumas distonias, como na distonia cervical, que atinge o pescoço, ou no blefarospasmo, quando atingem os olhos, no exemplo destes nossos doentes, é uma terapêutica que se chama de primeira linha. Podemos começar logo com essa terapêutica porque sabemos que estas distonias vão responder pouco ao tratamento oral. Como alternativa, temos uma chamada terapêutica avançada, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Esta terapêutica realmente tem efeitos adversos e é preciso ser muito considerada.
em alguns doentes que não respondem nem à terapêutica oral nem à toxina, ou não respondem ou respondem apenas parcialmente, ou seja, não se consegue controlar de forma aceitável ou que o doente fique bem só com estas duas terapêuticas, com a oral e com a toxina. E propomos em alguns doentes, porque a cirurgia de estimulação cerebral profunda não está indicada em todas as distonias, só em alguns doentes, mas podemos propor os doentes para fazer realmente a cirurgia. Do ponto de vista prático, então, a toxina funciona pela injeção de um medicamento que é um medicamento injetável nos músculos mais contraídos. Avaliamos o doente, selecionamos os músculos em consulta e injetamos com doses crescentes a toxina nos músculos que estão mais envolvidos na postura, e habitualmente a postura anormal é reduzida com essas injeções. Não faz efeito no próprio dia, demora 5 a 10 dias a fazer efeito e dura normalmente 3 a 6 meses. Após cada tratamento é necessário repetir novamente o tratamento, tendo em conta a perda de benefício ao fim de 3 a 6 meses, e é uma terapêutica crónica, ou seja, para fazer a longo prazo. E essa terapêutica pode ser feita sempre? Tem algum? Sempre, sim. Há doentes que fazem esse tratamento há 20 anos ou mais, e sempre com resposta terapêutica, sim. Normalmente os doentes que respondem bem, que chamamos os bons respondedores, mantêm a resposta terapêutica assim a longo prazo. Apesar da doença agravar ligeiramente ao longo do tempo, conseguimos compensar com a toxina e eventualmente com ajustes de dose ou aumentos de dose. Mas realmente existem aqueles doentes que não respondem ou que respondem apenas parcialmente e que não ficam com uma melhoria satisfatória. Nesses doentes, aqueles que podemos propor eventualmente a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Então, como é que a cirurgia funciona? A cirurgia é um procedimento único, em que o doente é submetido realmente à colocação de uns elétrodos na região profunda do cérebro, e depois fica com uma bateria como se fosse um pacemaker, entre aspas, que é usado como se fosse na cardiologia. E nesse pacemaker temos uns parâmetros que chamam os parâmetros de estimulação, e aí vamos gerir esses parâmetros como se o medicamento se tratasse, aumentar ou reduzir dose ou ajustar esses parâmetros como se fosse ajustar a dose do medicamento, entre aspas, e vemos o benefício ao nível dos sintomas, ou seja, das contraturas e das posturas anormais que o doente apresenta. A resposta na distonia também não é imediata. Habitualmente precisamos de 6 meses para começar a ver o benefício da cirurgia. Ao longo desses 6 meses fazemos consultas muito frequentes e com ajustes praticamente em todas as consultas. Os doentes, neste caso, não deixam de fazer a sua terapêutica oral se estiverem a fazer, e podemos parar transitoriamente a toxina, mas há doentes que precisam de fazer, mesmo sob estimulação cerebral profunda, precisam de manter os tratamentos com toxina, porque só as duas terapêuticas é que têm alguma eficácia para melhorar os sintomas. E há doentes que têm uma resposta muito boa, são as distonias cervicais graves, podem responder realmente, podem ter até um benefício de 80% com a cirurgia. Os blefaroespasmos respondem ligeiramente, a resposta não é tão significativa como na distonia cervical, e realmente os melhores respondedores à distonia, à estimulação cerebral profunda, são os doentes com distonias generalizadas que atingem todo o corpo, nomeadamente as distonias genéticas, ou então as distonias que chamamos de distonias tardias, induzidas por terapêutica. Esses doentes também têm uma resposta muito satisfatória com a cirurgia. Não inviabiliza que não se faça a doentes com uma resposta inferior, porque, por exemplo, no blefaroespasmo, não ver e passar a ver ligeiramente melhor, ou ter alguns períodos bons em que se consegue ver, já é um benefício significativo e as pessoas valorizam bastante. Mas temos que ter a noção de que não respondem todas da mesma forma à cirurgia, que é feita igual para todos, entre aspas. A técnica cirúrgica é igual para todos os tipos de distonia neste momento. Mas apesar de não ter o mesmo ganho, as respostas funcionalmente são muito significativas. Exatamente, ganham qualidade de vida e as respostas são significativas, sim. Mas não cura a doença mais uma vez, e temos que gerir as expectativas dos doentes muitas vezes, porque quando somos submetidos a uma cirurgia achamos que vamos ficar a 100% ou vamos ter um benefício de 100%. Isto é importante ter a noção que o benefício pode não ser de 100%, é mais uma terapêutica a oferecer aos doentes, mas o benefício pode não ser de 100%. Mas isso normalmente o que fazemos é, na fase de avaliação pré-cirúrgica, vamos discutindo com os doentes a expectativa do doente e realmente também o benefício que terá,
e vamos pesando cada um desses fatores ao longo das consultas, mas há doentes que respondem, mesmo 20% pode ser muito significativo dependendo do doente. Muito bem, agora vou perguntar ao Sr. Luís Xavier como é que iniciou o seu tratamento e qual é o tratamento que está agora a fazer. Antes de falar de mim, aquela parte que o Sr. Penteado teve a gentileza de partilhar connosco, portanto, aquele início, eu também o tive, com outros sintomas e outras coisas também tive. Mas quero deixar o testemunho que é muito doloroso. É extremamente doloroso, fisicamente e psicologicamente. Enquanto não se chega ao médico certo, nem me quero lembrar sequer disso, não é? E agora como é que está a ser tratado? O que é que está a fazer para a Agora, eu estou a fazer o mesmo tratamento de início, porque resulta bem. Sim. Neste Pela momento? via oral, pela via oral, e o tratamento, como sabe, que é administrado pela doutora Anabela, o tratamento com a toxina, à qual eu reajo bem à toxina. Em que é que está a fazer toxina? Diga? Há quanto tempo está a ser tratado com toxina? Há quanto tempo? Eu não consigo agora precisar do tempo, mas vamos falar em 4, 5 anos, talvez, mais. Tem tido sempre uma resposta. Não tenho aqui agora. Sim, mas já faz algum Mas tempo. desde o primeiro minuto, já faz algum tempo. E comigo funciona bem, como sabe, não preciso estar-lhe a dizer. Agora também tenho conhecimento de há pessoas que têm dor permanente, Mas 24 horas por dia. No seu caso, a toxina Mas não tratou também a dor, tratou a posição alterada. Sim, exatamente. E a dor. Melhorou bastante da dor com os tratamentos. A dor desapareceu, não tenho dor nenhuma. Eu agora estou aqui a falar convosco e não tenho qualquer tipo de dor, não é? Mas sei de casos de pessoas que reagiram mal ou não reagiram à toxina e a dor está lá na mesma. Mas em termos funcionais, o senhor é tratado mais ou menos, é tratado entre 3 a 4 meses, não é? À volta, sim, entre 3 a 4. Sim. E nesta fase tem o tratamento é satisfatório e tem uma boa qualidade de vida, por assim dizer. Consegue fazer todas as tarefas, não tem nenhuma limitação diária. Não, consigo, sim. Neste momento. Também tenho alguns complementos que é bom fazer. Que é o? Eu tenho alguns complementos. Ou seja, complementos. Portanto, a prática de exercício físico é importante. É importante. Eu faço tai chi, e até faço outras coisas. E isso também é importante. Também é importante porque melhora a sua saúde. Há muitos exercícios contrariam o movimento, outros porque corrigem a posição. Melhora a sua saúde geral e diminui um bocadinho a ansiedade, que estava a falar há pouco, que a ansiedade... Sim. Quanto menos ansiedade, melhor. Eu, ao praticar certas atividades, quase que, portanto, a distonia não tem assim muita importância. Eu esqueço-me, não estou muito limitado, não é? Está claro que está limitado a algumas coisas, mas não é nada que eu não possa ultrapassar. Agora, ultrapassar-se com a toxina aí é que a coisa vai ser complicado, não é? Muito bem, agora mas como não tenho esse problema atualmente com a toxina e eu reajo bem, portanto, aquilo que eu sou é exatamente aquilo que estão a ver. E agora? O tratamento que foi iniciado pelo Dr. Joaquim Ferreira está a ser um bom tratamento com eficácia, não é? Considera eficaz. É. E depois, mais tarde, a toxina
E, para já, a nível de pessoal e de atividades, eu não me sinto assim muito limitado, Bem, e ou agora muito pouco. pedimos também agora ao Sr. Carlos Penteado como é que foi tratado e como é que está a ser tratado agora de momento. Quais são os tratamentos a que foi submetido? Portanto, os tratamentos foi a medicação, Também portanto, começou com medicação oral, não foi? foi a toxina e foi a cirurgia. Bem. Também fez toxina Fiz toxina. e a toxina, no seu caso, foi Toxina, no meu caso, durava no máximo 15 dias. Ao fim de 15 dias já perdi o efeito. o tratamento com a toxina não era satisfatório, então, no seu caso, não é? Tinha uma duração muito breve e não permitia que tivesse uma qualidade de vida Sim, boa. não tinha qualidade. Uhum. Portanto, E então, recentemente foi submetido à cirurgia de estimulação cerebral profunda. Foi? sim, Há quanto tempo é que foi operado? mais ou menos 3 semanas. Fantástico. Muito. E então, e porquê que explicaram-lhe o tratamento, não foi? Sim, Acharam, como a doutora Patrícia estava a dizer, como os tratamentos anteriores não foram satisfatórios, sim. sugeriram a cirurgia cerebral profunda para a distonia. Sim. E como é que foi esse percurso, desde a explicação da cirurgia até ter aceito o tratamento? Não foi aceito o tratamento, até foi com a doutora. Na altura foi com a doutora. A doutora é Mas que me pode dizer sugeriu, o que quiser. portanto, que fosse a cirurgia. Portanto, Mas na altura, quando foi sugerida a cirurgia, o senhor foi uma coisa que aceitou logo ou teve que pensar um bocadinho? não, aceitei. Portanto, estava mentalizado para tudo aquilo que viesse. Tudo o que viesse, com certeza que era para melhor e não para pior. Tendo um Portanto, era procedimento preciso pensar complexo, positivo. Apesar de tudo aquilo que foi explicado, peço desculpa estar a interrompê-la, doutora, apesar de tudo aquilo que foi explicado ao meu pai relativamente à cirurgia, ele continua a achar que isto vai ser um milagre, que a cirurgia é feita e que ele vai ficar bom de um dia para o outro. E todos os dias nós lhe dizemos, 6 meses a 1 ano, tens de ter calma até chegar a alguns resultados. Mas nota-se a diferença desde a cirurgia, ele nunca mais se engasgou, e isto durante 1 ano foi era diário e era todas as refeições, era difícil mesmo. Ele engasgava-se sempre, não havia mesmo quase todos os dias e em todas as refeições ele engasgava-se. E isso nós percebemos que realmente melhorou. Já com a cirurgia que melhorou. Acha que de início talvez não tenha o Sr. Carlos Penteado acha que não percebeu tanto o que era o tratamento. Foi a família, no fundo, que também teve um papel ativo nesta parte do tratamento, de perceber o que era, de acompanhar o doente. Sim. Foi? Foi. A família foi importante nesse aspecto, de estar sempre. A família foi importante, mas portanto a doutora também foi importante porque me deu uma certa esperança, falou-me numa hipótese de uma recuperação de 50%, 50% para mim já era excelente. Portanto, sendo mesmo com essa magnitude de efeito. Não pode não ser 50%. Não, pode não ser 50%. Porque mesmo que só beneficie no máximo 50%, seria significativo para a sua vida. Era significativo, sim. Porque Portanto, era permitia que se calhar os olhos abrissem mais vezes, a alimentação fosse mais fácil, porque a alimentação houve uma altura que era. A alimentação foi o pior, eu acho que de tudo, a alimentação foi o pior problema. A hora da refeição começou a ser um problema, não era? Um grande transtorno. Continua a ser. Mas continua. Portanto, continua, mas está a melhorar. Melhorou muito. Uhum. Porque, portanto, eu perdi uma média de 14, 15 quilos, portanto, em pouco tempo. E isso é que foi difícil. E agora não quero comer, mas é obrigado.
Uhum. mas como suficiente. Quando podemos ver que a família, neste caso, tem este aspecto de suporte, não é? É quase É o prisioneiro cá de casa. que suporta o doente, que avisam, não é? Que ajudam em toda esta área que é complicada. Até a pôr balizas, a balizar as coisas, é importante a família estar presente, não é? E o senhor consegue nos mostrar a sua cirurgia? Consigo. É simples. É muito simples. Não se importa, é só vermos aí o estimulador. Não é preciso tudo. Ai, não é isso, é só abrir. No fundo é aquilo que a doutora Patrícia estava a dizer, não é? O pacemaker, o tipo pacemaker que fica colocado debaixo da área, Baixa a cabeça. no peito, ali debaixo da pele. A cabeça. E Baixa agora a cabeça, no fundo, baixo. E abaixa a cabeça. temos aqui, Já não se vê que já cicatrizou, mas. o senhor teve de cortar o cabelo e a barba, não foi? Que estávamos a referir há pouco. Cortaram-me as barbas brancas, pá, que já eram muito importantes. E Mas- também rapou o cabelo para fazer a cirurgia, não foi? Isso, pelo menos. Isso cresce, não é? E ficou agora com duas pequenas cicatrizes. Pode mostrar outra vez, por favor, as cicatrizes da cabeça. Sim. E tem duas espera. pequenas cicatrizes no crânio, Espera, mete lá para a frente, mete para a frente. Assim. onde foram introduzidos os elétrodos, não é? Sim. Mas neste momento não tem dores, não tem nenhuma alteração nesse sentido. Há uma pequena, portanto, há umas pequenas, conforme eu estou deitado, que me dói. Mas é uma coisa simples. O que é que dói? Dói-me a parte, se eu tocar neste canto, portanto, há uma pequena dor. Mas nada de especial. Ainda é muito Recente. É muito É muito recente. recente. É muito É a recente. passagem dos cabos, de cá de cima até ao peito. Mas não foi no mês. Se eu na parte do peito já não noto nada, portanto está normalizado. muito bem. E não tem nada que se veja, não é? Está tudo dentro da pele, todo o sistema Está da tudo cirurgia dentro da pele, está tudo dentro da pele. Também não mexes. Portanto, não há qualquer... Aqui não me dói nada. Bom, está tudo a correr bastante bem, não é? Como esperado, pelo menos. Sim. E agora pergunto como é uma doença tão diferente, não é? Com algumas particularidades. Já vimos que muitas vezes as pessoas são aconselhadas a ir à psiquiatria, os vizinhos e os amigos dão os seus conselhos. E se sentiram, se o senhor Luís Xavier sentiu algum preconceito da sociedade em relação à doença? Eu acho que tive algum privilégio em relação a isso. Não sentiu nenhuma Os meus amigos e as pessoas do meu meio laboral também, as pessoas viam, mas reservavam-se, não davam uma opinião assim aberta ou que criasse algum estigma ou alguma coisa qualquer. Nunca sentiu em relação à doença? Nunca senti. Curiosamente, agora que já estou numa outra fase, agora já se manifestam. Agora dizem, epá, mas estás muito melhor. Mas quando eu estava muito pior, a maior parte das pessoas não me disse nada. E acha isso Quem me conheceu? Acha que Diga? os seus amigos nunca se terem manifestado, ou mesmo a família, provavelmente, acha que foi positivo ou negativo? Essa não manifestação da doença? Eu não gostava muito de ouvir palpites sobre a doença. Também não queria. Eu não gostava. Preferia não ouvir palpites. Não gostava para mim, nem gosto para os outros, não é? Porque os palpites às vezes têm consequências más. Agora, preconceito, não, porque eu até passei a ter uma missão em que eu tinha uma exposição muito maior. Quem me conheceu depois dos tratamentos, conheceu-me assim, pronto, é aquilo, ele é assim, não associam à parte antes da distonia. Portanto, as pessoas que me conheceram a posteriori, não, quando eu falo em distonia, ficam todos muito, mas o que é isso?
da distonia, não está assim tanto e tal, só se, enfim, não foi algo que me desse sobre esse aspecto que me causasse algum stress, alguma ansiedade em relação a isso. Agora, eu não tenho 20 anos. Então. Isso é muito importante, porque um jovem, temos o problema do diagnóstico, já foi muito bem documentado, mas que é feito com grande sofrimento. Temos, no caso da parte musical, gente jovem com, enfim, com alta, como é que eu ia dizer, com uma aptidão, com um conhecimento, com uma preparação enorme para fazer coisas e de repente, como disse no início, vão encostar o bocal do trompete ou pode ser outro instrumento e os lábios começam a tremer. Isto para um indivíduo jovem que é altamente qualificado, era o que eu queria dizer, isto é dramático. É dramático. Eu tive aos 51, consegui mudar para outra carreira, agora aos 20, altamente qualificado e não consegue seguir aquele... Enfim, é um drama. É um drama. Isso é um drama e a distonia aí é um bocadinho difícil. Uma doença degenerativa pode ser complicada de gerir em termos profissionais. Pode. E o senhor Penteado? Pode, sim, senhora, sem dúvida. E o senhor Carlos Penteado sentiu algum preconceito em relação à sua doença? Não. Não, as pessoas têm imensa curiosidade aqui em perceber que ele está diferente. Nós vemos uma aldeia pequena em que toda a gente o conhece. E as pessoas têm alguma curiosidade em saber o que é que está a acontecer ou o que é que aconteceu. Isso é positivo. As pessoas têm interesse em perceber como é que foi tratado. Perguntam. Mas por acaso, depois da conversa que tivemos no outro dia e pelo facto de ele estar a dizer que tinha sido discriminado, que não tinha nada a ver com esta situação, por acaso até acho que ele foi mesmo discriminado relativamente a esta situação pela parte médica, pela parte das juntas médicas, que quando viram o relatório relativamente àquilo que ele tinha, disseram que ele estava perfeitamente bom para ir trabalhar. Isto já numa fase avançada em que ele já não tinha capacidade para, não é? E então aí perdeu a parte da segurança social, não é? Que a parte da baixa, entre aspas, daquilo que recebia, mas continuou de baixa porque não havia hipótese nenhuma dele continuar a trabalhar no estado em que estava. Mas quem o viu numa junta médica achou que não se passava nada e que estava tudo bem com ele, porque ele estava a conversar com eles, não é? Ele a conversar, abria os olhos, não se passava nada, estava tudo bem. Portanto, acho que nesta situação sim, foi um bocadinho discriminado, porque não é justo, não é? Ele passou se calhar 2 anos... Sim, desconheciam a doença. Que teve de baixa sem receber qualquer apoio, não é? Tendo ele trabalhado durante 40 e muitos anos, a descontar, e quando precisa de ajuda, não é? Aquilo que acontece é que os próprios médicos não sabiam o que é que estava a acontecer, nem souberam ler aquilo que foi enviado do Hospital de Santa Maria, o relatório, para ele entregar na junta médica. Sim, importante, porque o que acabou por acontecer foi uma discriminação médica negativa. Exatamente. Na altura, quando ia às juntas, não tinha sintomas, porque estava a conversar, os sintomas eram mínimos e acabaram por não perceber o que é que estava a acontecer. Exatamente. Muito bem. E agora vou pedir-vos uma mensagem final a todos. Vou começar pela doutora Patrícia. Se tem alguma mensagem ou algum recado que possa querer dar a quem nos está a ouvir na conferência. Acho que o importante é divulgar um bocadinho a doença. Este tipo de doenças raras é importante realmente fazer uma divulgação na comunidade, como agora estamos a fazer, para realmente que estas situações não aconteçam, estas situações de discriminação, quer da comunidade médica e não médica, que pode acontecer realmente na comunidade médica por desconhecimento, simplesmente, e por
não temos que saber todas as doenças que existem, mas temos que acreditar um bocadinho realmente nos doentes, eventualmente nos colegas, mas percebo que realmente é difícil o diagnóstico e, tratando-se de uma doença bastante rara, é preciso fazer uma divulgação bastante alargada para que essas mensagens passem e cheguem a toda a gente. Sabemos que é uma doença de diagnóstico difícil, mas temos alguns tratamentos e as pessoas beneficiam, por isso é importante fazer o diagnóstico o mais cedo possível para que as pessoas sejam encaminhadas e tratadas de acordo. Acho que é mesmo muito importante passar esta informação e divulgar esta doença o mais possível. E o Sr. Luís Xavier tem alguma nota final? Falou há pouco sobre a associação de doentes, que no fundo, no seu caso, teve algum efeito positivo, não foi? Algum é muito mesmo, muito mesmo. A mensagem que eu posso deixar é procurarem realmente ajuda, mas têm que, como não há uma associação, espero que um dia haja, mas como não há uma associação, procurarem por aquilo que viram aqui hoje, procurarem uma resposta, se for através do SNS, o Serviço Nacional de Saúde, há vários, portanto, tem o Hospital Santa Maria, quem está na zona de Lisboa, já se encontram médicos que, enfim, sabem o que é bem distonias, sabem como encaminhar as pessoas, mas antes disso é bom que alguém, não é preciso ser médico, e não é preciso ser médico, nem tem que se armar em médico. Isso então ainda é pior. Podemos partilhar as nossas experiências. Eu tenho muita coisa em comum com o Sr. Penteado, mas que não são assim, eram mais visíveis e melhor, e percebia-se melhor se eu estivesse numa conversa assim frente a frente com ele. Seria diferente. Se houvesse uma associação de doentes, que poderia acontecer essa partilha de ideias de uma forma mais frequente. Experiências, ideias, e aconselhar as pessoas onde é que se devem dirigir para terem um diagnóstico correto. Não é fazer diagnósticos. Diagnósticos fazem os médicos. Mas falar com eles e dizer o que é que se deve fazer, a quem é que são dirigir, é fundamental. É fundamental, porque os médicos também não têm tempo, em sede de consulta, de estar a falar com um doente 2 horas, não é? Porque tem um X tempo, estão outros doentes lá fora para ser atendidos. Não é possível. Portanto, para as pessoas falam com os outros, que podem falar com o médico, obviamente, mas falar tem que ser com alguém que tem muito interesse, falar com alguém que tenha, portanto, essa experiência, que tenha uma distonia, que esteja já a passar por ela. Então, mas posso tomar a toxina? Não é? Eu posso, mas a toxina eu já sei que a toxina não funciona da mesma maneira para toda a gente. O facto de funcionar bem comigo... A sua partilha seria nesse sentido, a partilha da Associação dos Doentes, informar, partilhar e até poder ter algum peso na sociedade, não é? Dos doentes com distonia. Exatamente. Há patologias que, como estava a dizer, nas juntas médicas, que muitas vezes nem são valorizados os sintomas. Fazer no fundo uma associação... Essa coisa, doutora, essa coisa das juntas médicas é um caso muito complicado, das juntas médicas. Principalmente quando existem relatórios assinados por médicos, como a doutora, como o doutor Joaquim Ferreira, a doutora Patrícia Lobo, e aquilo passa tudo ao lado. Não é? Mas é o sistema... que é estranho. Eu vou perguntar agora... É assim que as coisas às vezes acontecem.
acontece desta forma. Por isso é que estamos aqui também a tentar Mas alterar a forma de pensar das pessoas em relação à distonia. E o Sr. Carlos Penteado tem alguma sim, sim. mensagem final? A minha mensagem final eu estou disponível para dar o meu testemunho a qualquer doente que apareça. Portanto, a doutora, tanto faz ser a doutora como a doutora Patrícia, têm toda a liberdade de se aparecer doentes que tenham problemas ou que lhe faça alguma confusão o tipo de doença que é. Eu estou disponível para explicar aquilo que senti e aquilo que sinto neste momento. Está disponível para dar o seu testemunho, não é? Para contribuir para a informação dos doentes. Sim. E a Sheila Penteado tem alguma coisa a dizer? Eu Uma acho que mensagem para o familiar. o sistema todo falha em várias situações, não é só nesta doença, não é? Em muitas coisas e nesta doença então é difícil. Qual é que acha que é o papel da família no suporte destes doentes? Com distonia, uma vez que é uma doença tão... Eu estava a pensar nisso agora e acho que ele sofreu um bocadinho com a família, porque o meu irmão tem uma mente um bocadinho mais fechada e para ele foi muito difícil perceber que ele estava doente e que se passava alguma coisa. E eu acho que ele sofreu um bocadinho grande os últimos anos, porque o meu irmão também ficou com uma empresa nas mãos, foi muito apaparicado pelo meu pai, portanto agora teve que sofrer as consequências também, não é? Mas ele também sofreu um bocadinho. Toda a família teve que se organizar por esta doença, não é? Sim. Não é uma doença, não é o Sr. Carlos Penteado que é doente, é a família toda que teve que se organizar em relação à doença do Sr. Carlos Penteado. Foi um bocadinho. Mas também tiveram um papel importante no suporte do doente, nesta parte última em que as coisas agravaram bastante, da alimentação, não foi? Sim, foi muito. Ele é muito teimoso. Sim, e tem é havido um grande terrível. apoio. E as últimas semanas, os últimos dias têm sido um bocadinho terríveis, porque tudo lhe faz confusão. E agora tem uma alergia e acha que as coisas Em relação aos sintomas desaparecem de um dia para o outro, Sim. de um minuto para o outro, para ele. No fundo, a família também tem esse papel, não é? De continuar a informar o doente, de ajudar, tudo isso em relação a... Porque às vezes os doentes, naquele meio da consulta, às vezes se calhar não percebem a mensagem e a família, quando o acompanha o doente, acho que percebe melhor, depois consegue controlar melhor em casa o que está a acontecer. Ele percebe as mensagens, ele não quer perceber, finge que não percebe. Por isso está a família também presente para o trazer à realidade, não é? Sim. Muito bem. Eu penso que temos... Obrigada. Eu acho que já falámos aqui várias vezes sobre o Dr. Joaquim Ferreira. Eu penso que ele está connosco nesta emissão e gostaríamos muito que ele desse também o seu contributo nesta conferência, se ele estiver online e se ele quiser participar, seria um gosto tê-lo aqui connosco. Não sei se o Dr. Joaquim Ferreira está presente. Estou aqui, Anabela, não sei se me estão a ouvir. Sim. Estava aqui deliciado a ouvir todos e muito contente de haver gente a trabalhar nesta área e no fundo, defender esta causa. Eu acho que o tema da sessão é uma doença rara, mas é uma doença frequente que existe e que está subdiagnosticada e ficou patente, quer naquilo que o Sr. Luís Xavier partilhou, quer naquilo que o Sr. Carlos Penteado partilhou, que não é fácil. Estas doenças menos frequentes também para os médicos muitas vezes não são fáceis de diagnosticar e, portanto, demoram mais tempo a que as pessoas cheguem aos sítios certos e, no fundo, serem encaminhadas. Porque é que no caso da distonia é importante? Porque é tratável, não é? Como ouvimos, temos hoje medicamentos, temos medicamentos que se administram com injeções nos músculos, que é o caso da toxina, temos técnicas cirúrgicas e temos equipas em hospitais diferenciados que podem ajudar os doentes. Portanto, é uma pena
não diagnosticarmos as doenças para as quais existem hoje técnicas e tratamentos que são altamente eficazes. Portanto, o meu obrigado a todos pelo esforço, à doutora Patrícia, à doutora Anabela e a quem se expôs. Expor-nos publicamente tentando ajudar outros é um ato de grande nobreza e, portanto, não posso deixar aqui o meu cumprimento a todos por este momento, que eu espero que seja útil. A Anabela e a Patrícia, nós trabalhamos juntos há muitos anos, sabem que alguns dos nossos doentes são conhecidos pelos locais onde alguém fez o diagnóstico e nos referenciou. Eu há muitos anos tinha o doente da Pollux, porque era o doente que alguém tinha encontrado numa loja em Lisboa chamada Pollux e tinha dito que devia ir falar connosco. Temos um senhor que é o senhor do Expresso, porque um dia um de nós deu uma entrevista ao Expresso a falar destas doenças e ele fez o seu próprio diagnóstico e veio ter connosco e nós começámos a tratar. Portanto, há doenças que têm estas particularidades e, portanto, é o nosso papel e o nosso esforço de estarmos aqui a falar delas. Se na sequência desta conversa e da vossa exposição alguém perceber que tem esta doença, for aos sítios certos, e existem muitas consultas, como a doutora Anabela mencionou, de doenças do movimento, que são as consultas dentro da neurologia que tratam estas doenças, e se acabar tratado e melhor, acho que já valeu passarmos aqui uma hora num sábado à tarde a falar sobre esta doença. Meu obrigado a todos e obrigado à Anabela por me dar aqui um bocadinho de voz. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Eu não sei se temos perguntas. Se no chat existem algumas perguntas que possam ser... Eu queria agradecer. Pode agradecer, claro. Eu quero agradecer ao doutor Joaquim Ferreira. Estava aqui desconfiado que ele não apareceu aqui na imagem, mas estava desconfiado que ele estava a ouvir a nossa conversa. E é uma pessoa que teve um papel enorme na minha vida, que eu lhe agradeço, estou eternamente grato, e mais, ele tem formado muita gente, muitos médicos, que com certeza estão a evitar a outras pessoas sofrimentos pelo qual eu passei e o Sr. Penteado também. Portanto, o professor Joaquim Ferreira e mais as suas doenças, como ele diz, como ele costuma dizer, as minhas doenças, eu, doutor, quero agradecer, como agradeço sempre, quero agradecer à doutora Anabela pela sua disponibilidade, pela sua calma como trata os doentes. Tem muita calma, portanto, já sabe que o stress não ajuda nada. O senhor próprio... E tem muita calma a tratar com os doentes. Isso é fantástico. A doutora Patrícia, enfim, esta coisa da incisão, eu só de ouvir fica a tremer, não é? Portanto, eu acho que o senhor Penteado teve uma coragem enorme, não é? Enorme em confiança, e teve confiança. Sem confiança a coisa não ia lá. E o trabalho da doutora Patrícia, embora eu fique aterrorizado, mas eu tenho que reconhecer que há situações que não há sequer, nem sequer, não há balança, tem que se fazer, paciência. Espero nunca chegar aí, mas estou muito bem assim. De qualquer maneira, também o meu agradecimento pelo excelente trabalho que tem feito, tal como agradeci à doutora Anabela Valadas. O Sr. Penteado, eu quero dar-lhe os meus parabéns pela sua, enfim, pela sua coragem. É um homem de coragem e fico à espera de, num futuro próximo, poder ter uma conversa consigo, frente a frente, para falarmos sobre este problema que é a distonia. E agradecer também à sua filha. Não é fácil, não é nada, isto aqui nada é fácil.
Mas conseguimos. Com estes médicos que conseguem ter um sorriso, não é? Conseguem transformar as nossas vidas. Eu, só para terminar, só vos posso agradecer, e foi para mim, inclusive para o Dr. Joaquim Ferreira, que me dá presente, tem sido para mim uma honra e um privilégio terem, eu ser vosso, preferia não ter a distonia, mas já que a tenho, ainda bem que a tenho convosco. Muito obrigado. E nós, doutora Anabela, até novembro. Exato, para mais uma sessão de Até novembro. toxina, com a minha calma. Em que me vais espetar aqui aquelas agulhas todas. Mas sempre com calma. É o único momento. Isso é que eu já não sei se está com calma, se calhar está-se a rir quando eu estou de costas, não é? Eu vou aqui dar-lhe aqui umas picadelas. É a nossa vingança, é o nosso momento de vingança, são as picadelas. Exatamente. Isto é um comentário que uma vez o Dr. Joaquim Ferreira fez em relação a essa parte, que foi muito interessante em relação a esta questão das picadelas. Muito bem. Eu quero também. Mas também é um tratamento muito bom e quem puder fazer, espero que resulte como tem resultado comigo. E podem contar comigo para sempre, para o que for preciso. Estou sempre à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos o contributo para esta conversa, sobretudo ao Dr. Joaquim, à Dra. Patrícia, mas sobretudo ao Sr. Luís Xavier e ao Sr. Carlos Penteado e à filha, a Sheila Penteado. Realmente é preciso é preciso ter interesse nestas doenças e ter interesse em ajudar os outros para participar e para se exporem publicamente. Desde já o nosso muito obrigado pelo vosso contributo. E também queria agradecer à Medtronic porque permitiu que esta conferência fosse publicitada e permitiu que tivéssemos também participantes do outro lado a ouvir esta nossa conversa informal e também é isso que permite que esta conversa tenha interesse e com isso ajudar outras pessoas e aumentar sobretudo a informação e sensibilizar todos para esta doença. Também esperamos que a partir de hoje novos doentes da Pollux e do Expresso nos apareçam nas consultas, ficaríamos muito contentes se isso acontecesse. E acho que parece que, apesar de inicialmente era uma doença que não estava conhecida, com esta conversa esperamos todos, acho que é o nosso objetivo, termos permitido que seja uma doença cada vez mais reconhecida, à vista de todos e reconhecida, é o nosso objetivo. Muito obrigada a todos, até breve e saúde nesta fase pandémica. Obrigado. Nós também. Difícil para todos. E no que pudermos ajudar, estamos aqui à vossa disposição. Muito obrigada. Obrigado a todos.